Fala aí, pessoal, vamos lá? E aí, Braga, grande Braga. Esperando o meu entrevistado entrar aqui. Chamando ele aqui. Show, e a quarentena aí, mano? Pesado também? Hoje eu vou entrevistar Marcus Walker, do Observatório dos Games, para quem não conhece, é do grupo UOL. A gente vai estar falando sobre a indústria dos jogos. Estamos aqui de castigo. O jeito é modelar, muito bem. No caso, modelar, né? No seu caso, modelar mesmo, né, cara? No modo From Hell, Roots. Sensacional, cara. Eu acompanho seus trampos aí. Muito, muito louco, cara. A gente vai estar falando hoje aí sobre como é que as grandes empresas aí estão funcionando aí, né? Na quarentena. Denise, oi Denise. Tô esperando o meu entrevistado chegar. No virtual e no mundo físico. Agradeço o prestígio, com certeza, cara. Sou seu fãzinho aí já de longas datas. Parabéns mesmo, cara. Trabalho sensacional aí. Vamos lá, senhor Marx, entre. Tá todo mundo te esperando. Ó, o grande Marx aí, ó. Vamos lá, convidar ele aí. Adicionar. Olha aí. Homem Bem? aí. E aí? Beleza, cara? Tá me vendo bem aí? Tô sim. Você tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem sem retorno. Pô, que diferença de uma live que eu fiz esses dias aí, hein? Já tá melhor já, então? Porra, bem melhor. Eu fiz uma live esses Bom dias aí que eu saber. tava quase aprendendo Libras pra fazer a parada acontecer. Tem que se virar, né? Nossa, foi uma Show. entrevista assim que eu tive que ficar. Oi, é o quê? É, não sei nem o que eu Caraca. respondi, mas naquela época valeu bem. E aí, a quarentena pra você, como é que tá indo aí, cara? Aqui, ó, na minha cadeira gamer, massa. Essa cadeira é top, pô. Estamos aqui na minha cadeira gamer, boa para lordose, novas. Já conheci Sensacional, cara. bastante da coisa que eu não conhecia, graças a essa cadeira aqui. Estou estudando É anatomia bom, agora. cara. Você vai descobrindo novos problemas de coluna com essa, com uma É, cadeira dessa. você vai exercitando algumas descobertas aí, e aí a gente fica no home office, né? Todo dia eu trabalho em um Faz lugar parte. diferente. Eu trabalhei no setor do quarto, depois fui para a sala, aí vim para o quarto, e a gente vai Você pegou tendo o alguns metrô, né? Você esquemas. baldeou. Você pegou o metrô, né? Baldeou também. Então, eu já acordo em casa, né, cara? Isso que é foda, não tem nem desculpa chegar atrasado. Não. Cara, eu vou fazer um cabeçalho, uma introdução aqui. Aí eu vou te Uhum. chamar. Aqui, Beleza, então. questão de um minutinho. Pessoal, muito bem-vindos aí. Estamos agora com 6, 7 pessoas aí. Seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Daniel. Esse cara bonitão, boa pinta aí embaixo é o Max Walker. Ele é do Observatório dos Games, para quem não conhece, é do grupo UOL. Maravilha, site aí de notícias de entretenimento gamers.
Ele vai explicar bem melhor aí do que ele faz, o que ele engana as pessoas, quer dizer, do que ele trabalha. E é isso aí, gente. Então a gente está fazendo algumas lives aí nessa semana, para quem vem acompanhando. Para quem não acompanha, por favor, dá uma olhada nos feeds aí da Rivers. A gente está com umas lives aí programadas, a gente vai postar mais algumas aí, que é justamente para estimular, né, essa quarentena, vocês ficarem pelo menos mais informados, algumas dicas para vocês poderem treinar. Aí, né, sabadão, eu entrevistei a Priscila lá da Talk to You, ela deu umas dicas sobre social media para você aplicar as redes sociais para o seu trabalho. Eu entrevistei ontem o meu amigão aí, o Luigi, que ele é de uma escola de inglês, parceira nossa, deu algumas dicas aí sobre treinar inglês na quarentena. E hoje eu tô com o meu queridão aí, já parceiro, desde o ano passado aí, para quem andou vendo umas lives ano passado e esse ano, né? Ele fez uma parceria bacana lá, que ele cedeu o espaço dele maravilhoso lá no observatório para gente levar uns cobra lá para gente poder entrevistar. Tá rolando super bem, né? Até a quarentena vai rolar, mas a gente tem umas novidades aí que a gente tá, eu e ele, a gente tá negociando aí, a gente vai ter umas novidades para logo em breve aí tá publicando para vocês. Sem mais delongas, gente, então estamos aqui com o Max e a gente vai falar sobre como que a indústria de jogos aí está se comportando nessa quarentena, eles estão fazendo home office ou não. Ele é um cara que está muito mais antenado nessas notícias do que eu e boa parte da galera aí. Então ele vai contar pra gente aí. E aí, Marcos, como é que você tá? É isso aí, meu Já cara. perguntei Primeiramente, isso. boa noite para vocês aí, né? Uma Boa noite. satisfação estar de frente com a sua barba, ainda que virtualmente, a gente chega lá um dia, entendeu? E aí você Aparente. vem aqui. Então, né? A gente engana, eu engano as pessoas com algumas coisas, você engana com a boa barba e a gente vai deixando as lenhas para frente aí que mais interessa, né? Exatamente. Exatamente, mano. Olha só Caraca. para começar assim brevemente, só para me apresentar antes de mais nada, eu sou o Marcos Walker, é o meu Presente. nome mesmo, tá? É sempre bom a gente, né? Não tenho nome artístico, não tô com essa pira ainda, é o meu nome, foi o que tá no RG, então podem pular essa pergunta. Sou editor-chefe do Observatório de Games do Grupo UOL, e por lá a gente tem desenvolvido aqui nos últimos tempos algumas matérias com relação ao universo de games como um todo, indústria, de todas as pontas, desde a da fabricação, passando pela administração, até mesmo para a questão da ponta do varejo, que é como a gente chama dentro do mercado de games. E estou aqui para bater um papo com vocês hoje aqui para explicar como é que isso está sendo afetado, como é que o seu hábito de jogar videogame aí, ele está sendo afetado nesse problema que na verdade atinge todo mundo. Exatamente. Exatamente. Justo, cara. Você tem algum pontapé inicial aí para contar pra gente, né? Já anunciei pro pessoal aqui, a gente vai falar um pouco Tenho sobre sim. como a Nintendo, Sony É, tá se virando aí. Manda o pontapé é, aí, cara. Tá contigo. vamos lá então. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente separar aqui nesse bate-papo ele em duas fases. Primeiro, o que que aconteceu até aqui, né, para você que de repente está chegando aqui e falou, porra, pode escrever, como é que os games estão, como é que a indústria gamer está se virando com isso? Então, a primeira fase seria explicar para vocês aqui de uma maneira mais sintetizada o que que pegou até aqui e depois disso uma segunda fase para a gente entender o que que pode acontecer, o que que já está acontecendo, como é que eles estão se virando para continuar a produção daqui para frente em vários setores. Então, com relação a esse Bacana. primeiro pedaço, é importante que a gente saiba o seguinte, a gente vai abordar aqui nesse prólogo, nesse preview, três partes fundamentais dessa parte do processo de jogar videogame. Então, desde a parte da produção, né, que é das condições fabris, passando pela administração e chegando até mesmo na parte onde que interessa a você, que é a parte de pegar o jogo. Então, assim, entre o parafuso que rola no chinês colocando lá e o jogo que você vai pegar nas lojas americanas, muita coisa acontece nesse período e é nessa parte que eu queria abordar mais ou menos com vocês. Então, são esses três pilares: produção fabril, ADM e você indo pegar o jogo ou videogame na loja. Então, nesses três pilares, eles são onde as coisas são mais afetadas. Existem alguns setores que também foram afetados, mas eles não estão diretamente ligados àquilo que é condicional, como, por exemplo, o marketing. O marketing, embora cada grande empresa do setor ele tenha um, um departamento fixo disso, ou seja, tem alguém de carteira assinada no marketing da Sony, mas é comum pelo mundo afora você ter, por exemplo, empresas, agências de publicidade que são contratadas para fazer o marketing. Então a gente não vai conseguir abordar muito a fundo isso daqui, porque a propaganda da Sony em Kuala Lumpur pode estar rolando de uma maneira diferente do que está rolando aqui no Brasil e São Paulo. Então, assim, com relação às fábricas, cara, o que aconteceu num primeiro momento? Então, assim, nesse start, é bom que a gente comece falando, por exemplo,
lá do dia 15 de janeiro, na cidade de Wuhan, onde foi decretado pela primeira vez o status de quarentena. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, ali, quando já foi afetado, não existe uma fábrica da Sony, ou da Nintendo, ou de qualquer outra gigante, da Microsoft, enfim, não existe uma fábrica da Nintendo em Wuhan, existe nas proximidades. E aí o que acontece? Quando a gente fala de proximidades da China, entenda o ali, bem ali do Mineiro, entendeu? É uma parada que centenas de quilômetros para frente já está acontecendo, né? Já tem essa fábrica, mas embora essa parte esteja da quarentena tivesse começado ali, é importante que a gente tenha a noção do seguinte: a palavrinha subnotificação, ela rola aqui, mas ela rola com muito mais força no Oriente. O que eu quero dizer com isso? Por uma questão de comportamento cultural, os asiáticos eles têm um comportamento diante de situações que demandam uma ação de ou faz ou não faz, que muitas pessoas entendem como uma perseverança e outras pessoas entendem como uma teimosia. O que eu quero exemplificar com isso? Veja, por exemplo, o caso das Olimpíadas. O mundo se acabando, você vira para o japonês e fala assim: Abição, primeiro-ministro, Abição, vai rolar a Olimpíada? Não, vai rolar. Então, assim, eles tentam até o último minuto adiar uma situação que muitas vezes é inadiável para muitas outras pessoas. Transferindo esse exemplo para os games, quando começou a rolar a quarentena, já existiam algumas fábricas paradas, né, na China que começavam a comprometer a fabricação do Nintendo Switch, que é o portátil da Nintendo. Né? Isso chegou através da imprensa, chegou para a imprensa através de relatórios oficiais que as pessoas precisam postar e precisam publicar, que tem questões a ver com, por exemplo, logística. Então, assim, dentro desses relatórios começou a chegar o seguinte tipo de comentário: olha, as fábricas de Nintendo Switch na China estão passando por um desconforto em sua estrutura em decorrência dado até então, né, surto de coronavírus nas proximidades. Então, naquela época ali, começa a afetar a produção fabril. Então, assim, em 15 de janeiro, muita coisa já acontecia, e aí existe um gap entre o videogame, como eu disse, que é fabricado dia 1º de abril aqui, esse videogame vai bater na sua mão, às vezes 2 meses depois, por questões alfandegárias, políticas, tributárias e tudo mais. Então, lá na frente começou a zoar isso daí, cara. Então, assim, o vírus começa a atacar o operário fabril, o peão da fábrica, Sim. ele já começa a sentir esse impacto, ele não vai para a fábrica, se ele não vai para a fábrica, alguém precisa substituir ele, e esse outro alguém que substitui ele nunca tem a mesma velocidade. E aí, se ele não tem a mesma velocidade, a fábrica começa a ter um problema de fluxo, né? Ou seja, você não tem a mesma habilidade. Imagina, por exemplo, o seguinte: uma linha de produção, ela é como um time de futebol. Quando o lateral machuca e entra o reserva, às vezes o reserva está fora de forma, não corre tanto, não é tão bom, e isso compromete o rendimento do time como um todo. Mesma coisa numa linha de produção. Né? Então, produção zoada lá na China, e isso começou a se estender de uma maneira tal que muita coisa não chega para a gente aqui, mas a gente começa a sentir isso algum tempo depois, como eu disse anteriormente. O que acontece? Sim. Começou a zoar essa parte, né? As pessoas começaram a faltar nas linhas de produção, a fabricação começou a ficar zoada, e lembrando também que a Sony e a Microsoft, que são outras duas gigantes, têm fábricas na China. Né? Com um caso específico da Sony, a Sony tem uma fábrica que ela fez o PlayStation 1, 2, 3, PSP. Em esse caso que é na unidade de Tóquio, que é onde eu trabalhei por 5 anos. Então, nessa oportunidade, eu tive a chance de trabalhar como líder de linha de produção no PSP e no Eu ia PlayStation puxar Portátil. esse gancho aí. Eu ia puxar que você tem propriedade para falar, inclusive, né? Eu Que dei uma você sabe. caminhada por lá, já passei algumas peças aí na linha, assim, de maneira Show. mais nervosa. Depois eu vou Então, puxar assim, esse ganchinho aí, a gente fala sobre isso aí. maravilha, então. Então, assim, o que acontece? Isso começou a se complicar da parte fabril. O que acontece com relação a isso daí? O vírus começa a se espalhar e aí você começa a mexer na outra ponta, que é aquele segundo pilar que eu falei, que é da ADM, que é a galera do escritório. Então, a peãozada vai mandando peça do jeito que dá, começa a faltar peça, mas o vírus começa a chegar na Europa e também em parte dos Estados Unidos. Então, neste exato momento, Nintendo em home office, Sony em home office, Microsoft em home office, principalmente nas unidades da Europa e norte da América. Então, essa galera começou. Existe, por exemplo, o caso da Kojima Productions, né, que é do Hideo Kojima, que Sim, vocês devem conhecer. sim, sim, sim. Um funcionário foi diagnosticado com Covid-19 dentro do estúdio e ele circulou uma par de tempo até o vírus, até ele ser diagnosticado, mas como ele estava assintomático, ele acabou não passando para ninguém. Então a Kojima Productions está fechada neste momento, entendeu? E aí eles todos estão trabalhando no sistema de home office. Nintendo, a mesma coisa. Um cara foi diagnosticado dentro do prédio da Nintendo, um dos prédios mais famosos que tem da Nintendo nos Estados Unidos,
o prédio foi evacuado, assim, toque de alarme, tira o cara, leva para o hospital e toca todo mundo para home office, né? Com relação à Sony, a Sony já tem, e assim, foram para home office dando a estrutura do jeito que dá, tá certo? Com relação a Sony já tem uma história um pouco mais, já conseguiu dar uma arranjo um pouco mais interessante com isso. Nesse exato momento, todos os funcionários da Sony Europa e da Sony Estados Unidos e Canadá, eles estão em casa, né, ganhando o salário na íntegra, independentemente de conseguirem desempenhar suas funções ou não, né, estão recebendo salário na íntegra e mais, receberam cada um deles um bônus, auxílio de $1.000, né, para você complementar o seu cockpit ali se tiver faltando alguma coisa. Fábio Mimar, que está aqui na live aqui, também Uhum. participou, é um dos melhores funcionários da Sony. Acabou de passar aqui. Salve, Olha aí, Fabinho. funcionário do ano. Temos aqui uma galera da Sony passando aqui. Era um dos melhores, era um dos caras mais rápidos e do cabelo mais espetado do Japão, era o Fábio Mimar. Mas... Show de bola, show de bola. E aí, assim, Cara, muito interessante. dentro desse período, ó, acabou de dar um oi aí. Dentro desse período, o que acontece? A Sony colocou as pessoas em home office, vão ganhar o salário na íntegra e vão ganhar ainda R$ 1.000 para complementarem de equipamento. Sei lá, de repente falta um tablet para você desempenhar sua função, ou você precisa comprar uma cadeira gamer para ficar mais Uhum. confortável. São R$ 1.000 para você gastar em equipamento. Eu não sei se isso você pode ser diluído com relação às contas de internet, luz, mas eu acredito que não deve ter problema. O fato é que a galera da Sony, da ADM, tem 1.000 doletas ao vivo na conta, já fora o salário, independentemente se você conseguir fazer o teu trampo ou não. Isso significa dizer o seguinte: o cara bateu no teu ombro e falou assim, irmão, faz o que der para fazer, o que não der, dia 30 o dinheiro está na conta. Então a Sony tem Sim. um dos exemplos bacanas aí que a gente tem para registrar dessa oportunidade aí, desse rearranjo. Então, assim, até aqui a gente já falou. Fábricas começaram a... Fábrica não tem jeito. Fábrica, se o peão não estiver lá, a parada não acontece. O ADM, eles tentam tocar as coisas burocráticas, que são as coisas para coordenar logística, né, compras com os grandes varejistas. Então, tem todo um rolê que se faz aí nessa primeira e segunda parte que atrapalhou, mas assim, deu para fazer uma recaminhada ainda com, vamos dizer assim, capengando, mas ainda está funcionando, tá certo? E a última ponta do que aconteceu é com a gente que joga, né? Isso a gente já foi afetado de várias maneiras possíveis e desconfortáveis ou indiferentes, mas o fato é que a gente já sentiu alguma coisa aqui. Nós aqui não sentimos tanto, mas, por exemplo, as pessoas dos Estados Unidos que quiseram comprar um Nintendo Switch na última semana encontraram alguma dificuldade. Existia só nos portais da Amazon, do Walmart e tal, mas assim nas lojas físicas, na prateleira ao vivo, já começou a faltar alguma coisa. Com Sim. relação aos jogos em si, as mídias físicas, né? Por mais que a gente tenha as coisas que sejam fabricadas aqui na Zona Franca de Manaus, então muita coisa ainda sai made in China, entendeu? Ou de outras partes do mundo aí. E aí as mídias físicas começaram a ter um problema também para chegar até o consumidor. A gente, como você deve saber, Daniel, a gente está num ano crucial, que é lançamento dos próximos videogames de Sony e Microsoft. Então, nesse ano, no final do ano, a gente vira a geração. Então, Sim. Play 4 sai de cena, entre o Play 5, Xbox One sai de cena e entre o Xbox Series X. Uhum. Como é que nós vamos fabricar videogame com todo mundo doente? Né? Toda essa linha que você apresentou, ela é 100% afetada. ela é 100% afetada? Como é que o cara que prensa a mídia vai fazer isso se ele Uhum. tiver com a mãe doente em casa ou se ele não conseguir sair? Então, assim, Não dá. tudo isso é só para vocês entenderem, com perdão da palavra, o rebosteio que faz em escala, né, de dominó, vai batendo uma coisa na outra e tudo vai ficando complicado desse jeito. Né? Uhum. Com relação aos jogos, só para a gente finalizar essa parte do que aconteceu, Claro. né, jogos já atrasaram. A gente tinha aí, por exemplo, vou citar aqui dois exemplos, só para a gente ficar bem, bem fortificado nesses dois casos, que era o remake de Final Fantasy VII, né, que saiu agora. Uhum. Na verdade, estava programado para sair dia 10 de abril, agora no finalzinho da semana. Só que, por Sim. questões de logística, o estúdio pegou e começou a liberar as cópias físicas para outras pessoas. Falou, olha, o correio que está funfando aqui está meio zoado na Polônia, então vamos liberar logo tudo, aqui é umas partes que a gente sabe que está mais zoado, para chegar mais ou menos no tempo. Só que com esse mais ou menos no tempo, pessoas receberam o jogo 10 dias antes. E aí a gente cai dentro daquele fenômeno da cultura pop, que é o famoso spoiler. Então o puto que está jogando aqui, ele não perde tempo, ele posta um print de uma parada reveladora. Aí você está passando na Pronto. timeline fulano morto e o cara deu um print
E o cara, puta jogo do caralho. E o cara que só vai receber dia 10 comprou na pré-ordem, né, fez a pré-compra, Já tomou uma dessa já, logo de cara. tomou uma dessa no peito, não pagou, vai ficar doente. E o cara Vai toma uma ficar dessa. Aí puto pra caramba, assim. já um puta desconforto no estúdio. E aí, no outro exemplo, a gente tem a Naughty Dog, né, que ia lançar agora o The Last of Us Parte 2, agora no mês de março. E aí eles tiveram uma postura diferente do pessoal de Final Fantasy, que foi dizer o seguinte, olha, a gente quer que todo mundo comece no 1, 2, 3 já. Então, olha, a gente vai chegar aqui, era para sair dia tal, não vai sair. Vamos esperar tudo normalizar, o correio da Polônia, o carteiro do Brasil. Tomara que eles não saibam como é que funciona o correio aqui, mas enfim. Eles queriam que normalizasse tudo para poder, num determinado momento, falar: todo mundo vai ter a mesma experiência ao mesmo tempo, sem spoiler, sem correria, sem aperto, sem nada. O jogo The Last of Us, um dos jogos mais aguardados do ano, que o Daniel, diga-se de passagem, disse que é um filme que você joga de vez em quando, eu não concordo. Fica para outra live. Fica pra outra. Entendeu? Esse jogo ia chegar, né, não vai, está vetado, o lançamento dele está fechado por tempo indeterminado, não vai ser lançado enquanto a situação não mudar. Infelizmente, não vai lá enquanto o jogo não sair, enquanto essa situação de pandemia não tiver um controle maior, o jogo não vai rolar. É uma postura diferente. E aí ele ainda teve uma segunda postura que foi rebater uma crítica que é o seguinte: então você lança o jogo na mídia digital. Mídia digital é a internet. E aí o cara teve uma puta estratégica e de respeito, assim, uma das coisas que eu mais respeitei no diretor, que é o Neil Druckmann, que ele falou assim: você quer o jogo digital? Você garante que todo mundo tem a mesma estrutura de internet para receber o jogo? Né? Porque a gente... Né, isso é uma parada muito forte, Daniel, porque assim, preciso, às vezes a gente fica muito tempo aqui no eixinho sudeste, fica numa mini bolha, saca? E a gente esquece que numa distância não muito longe daqui, tem um cara que tem internet via rádio de 4 mega, irmão, que para baixar um jogo desse, ele tem que esperar 10 dias. Ou então a única internet que tem na casa é o celular dele, que ele paga aí o planinho da TIM 40 conto com franquia. Então, internet não vai rolar. Então, a galera teve essa consciência e ele rebateu o Neil, né? Falou: olha, vocês querem um jogo digital? Eu estou aqui falando que eu preciso garantir uma experiência que chega ao mesmo tempo. Você pede mídia digital, mas você não sabe se os caras têm internet boa. Então, é uma visão de alguém que, mesmo morando nos Estados Unidos, consegue pensar na galera, e eu achei isso louvável da parte deles. Então, assim, né, o jogo já está num puta hype, não vai perder o hype. Então, assim, ele está dentro dessa linha de pensamento que prefere dar uma segurada, pôs o pé em cima da bola. Se fosse o joguinho do ganso, né, do jogo de tiro, do estúdio índio. A gente está falando de coisa que está sendo esperada faz tempo já, né? A gente está vendo aqui também agora o Guilherme Vilas Boas, é um dos redatores aqui que escreve para a gente vira e mexe, especialista em esportes, né, que eu sinto muito por ele. Gosto é gosto, mas beleza. Então, gosto é gosto, beleza. Também que cada um está no departamento. Então, nessa situação agora, Daniel Rivers. Linhas interrompidas, paralisadas, meio zoadas, pessoal do home office em casa, virando no telefone, a galera aqui, pegando um jogo aqui, pegando um jogo lá, e tentando fazer o que for possível. Né? Esse é o cenário que a gente se encontra até aqui, de maneira tal que a gente fica maravilha amanhã. Isso para me falar também aqui da questão das feiras e eventos que foram cancelados, como a E3, né, e todos os eventos que tem pelo calendário gamer como um todo estão eu me lasquei um pouco nessa. Então, só dando uma pausa no seu texto aí, o Marcos, só para inteirar o pessoal que está chegando agora, inclusive muito obrigado para todo mundo que está ao vivo aí. Denise Seme, a mãe do Thomas, e aí? Faz tempo que a gente não conversa, legal. Meire tá aqui online. Cara, a Meire, você nem sabe. A Meire é uma colega nossa aqui, muito obrigado. Ela acabou de comentar aí. Ela trabalha muito com coach de carreiras. Ela faz aquele famoso que eu e você já conversamos de coach honesto, né? Aquele que não tem as pataquadas, né? Isso, eu tô quase derrubando o celular aqui, beleza? Então, muito obrigado, Meire, por você estar participando aí. E só um resumão, galera, depois desse vídeo aqui, ele vai ficar offline lá no YouTube, offline de maneira assim, esse que você está vendo, você pode ver só durante 24 horas. Eu consigo baixar ele por um aplicativo mágico aí, que a Priscila da Talk to You me ajudou aí,
né? E eu não consigo subir no IGTV, porque o IGTV tem uma regrinha lá de 15 minutos. Então eu coloco ele inteiro, eu sempre dou liberdade para a gente poder falar aqui. O Instagram ele fecha em 1 hora só de live, aí eu pego todo ele e coloco lá no YouTube. Então, para quem não conhece, youtube.com/Escola Rivers, já tem o da Pri lá, já tem o do Luigi, e vai ter o do Mestre aqui, provavelmente essa madrugada aí para amanhã, beleza? Então, para quem perdeu o comecinho, essa explicação maravilhosa do Marques aí. Então, pessoal, contextualizando para você que está chegando, muito obrigado, beleza? Já segue o Marques, já segue o Observatório dos Games aí, segue a gente, beleza? E o seguinte, ele deu uma explicação, galera, de como é que foi a pandemia, né? Nós estamos já antenados das devidas formas. Ele está focando um pouco mais aqui sobre como é que os jogos chegam até nós. Ele fez até as brincadeiras que simplesmente isso não chega de forma mágica para a gente, tem todo um processo, inclusive ele tem propriedade porque ele já trabalhou, né, na Sony, você trabalhou lá no Japão, né? Eu vou daqui a pouco puxar o ganchinho para ele contar um pouquinho dessas experiências. Então rola desde problemas na fábrica, quando o pessoal está ali fazendo realmente o processo de prensar, etc. Então existem diversos problemas que vai rolando isso aí, o camarada ele tem que ficar ali trabalhando, ele tem algum parente que está em casa, que ele precisa ali dar atenção, pessoal da ADM, depois pessoal de marketing, e quando chega pra gente, toda essa parte de correios, de você exportar para lá, para cá, ele contou algumas estratégias que algumas empresas fizeram para tentar atingir o público de melhor qualidade aí. Maravilha, pessoal, depois eu recomendo que todos vocês aí vejam com mais calma. Deixa eu ler o comentário da Meire aqui rapidinho. Aqui no bairro da minha mãe, na internet, é via rádio. Eu imagino que precisa trabalhar com programas pesados como vocês. Nosso caso aqui, mas está falando sobre jogar mesmo, comprar o jogo, né, seu desenvolvimento. Né, então é basicamente um problema de você. Um aí de 80 gigas, coisa assim. Não dá. Né? Banco, quando voltar o jogo já está. Né? É complicadíssimo, não dá para ficar baixando coisa gigantesca. Imagina, se a gente. Você com uma internet lenta, é uma coisa bem mais simples. Se a gente apanha para ver vídeo do YouTube numa qualidade baixa, né, imagina você baixar uma parada extremamente pesada aí. Não tem como. Beleza. Até isso tá realmente comprometido. E aí também, só puxando uma coisa com relação à internet, Claro. Tem dois problemas muito sérios com relação à conexão. A gente está falando aqui de logísticas, de tudo, mas até mesmo as coisas que estão hospedadas em nuvem estão tendo um trabalho atualmente que gera, inclusive, riscos para a internet como um todo. A Itália, como vocês sabem, é um dos piores casos de pandemia na Europa. E, recentemente, foi registrado um grande fluxo de dados. Né? E os grandes culpados por isso eram pessoas como o Guilherme Vilas Boas, que jogam online. Então, assim, essa galera dos Battle Royales, que jogam online, ou seja, 100 pessoas em cima de uma plataforma só, de um grupo só, isso tem sobrecarregado o sistema. Então, jogadores de Fortnite, Call of Duty e outros jogos do tipo, eles têm sobrecarregado o sistema, o que obrigou, né, os servidores responsáveis por esses jogos a diminuir a velocidade de download, né, para que a internet, a rede como um todo, né, do sistema de internet da Itália não caísse como uma parte toda. Então, inclusive, até jogar videogame, fala assim, eu não vou fazer nada, vou dar trabalho para ninguém, vou jogar videogame. Take it easy, pega leve, porque se você tiver muita gente em cima do jogo, isso pode prejudicar a internet da cidade. Então, assim, veja como a gente está aqui para falar de videogame, mas olha como a nossa parcela ela é importante dentro desse setor e como a nossa interação ou não atrapalha de maneira geral ou contribui de maneira geral para um funcionamento de coisas importantes na sociedade. Então, isso é muito foda. Né? A Microsoft ela registrou recentemente um aumento de 775%. Tirando a nossa cara aí. Tá vendo? A Microsoft registrou nos servidores um aumento de 775% no fluxo de dados, né, nos servidores dele. Então, só para você que de repente não entende muito essa. Sandro Age, outro líder de linha da PlayStation 3, outro monstro sagrado aqui. Né? Grande mestre no Ceará. É umas coisas que só a gente vai conectando aqui. No Japão. Grande coisa, Sandro Age. Maravilhoso, o cara manja muito. Né? Tem um japonês que sei lá de onde é que ele surgiu. Algumas pessoas baixam o download para aprender e funcionam, começam a já era, né? É tipo um chip que você coloca assim. Eu tive aluno assim, já eu queria eu ter sido assim, né? Teve aluno meu que eu falei uma parada, o cara aprendeu rápido e o cara já estava se adiantando na minha próxima frase já. E eu falo, calma, cara. É loucura isso aí. Tem uma galera que é inacreditável. Eles começam a aprender, parece que já é literalmente um download. A gente está falando de download aqui, essas galeras têm download grátis para aprender as coisas. O celular era um deles. Maravilhoso. Então, você teve esse problema, essa coisa do fluxo de dados, só para você que não entende muito, de repente,
do que tipo de problema é esse. Você fala assim, o que é pacote de dados? Imagina, por exemplo, que a gente está falando aqui de jogos em nuvem. Imagina que a nuvem é uma rua. A rua está passando o carro, está passando o motoboy, está passando o pedestre, está passando o cachorro. Aí a Microsoft é a guardinha. Ela tem que chegar uma hora e falar assim, para todo mundo da faixa para lá, vai passar um motoboy, um carro, o cachorro fica, e todo mundo passa em algum momento. Então, assim, a Microsoft teve que dosar aí algumas partes do serviço dela em nuvem para que isso pudesse fluir da melhor maneira possível. Excelente exemplo. Essa é a primeira parte. Agora, assim, uma outra parte que é aqui a gente está falando aqui, que é como as pessoas vão se virar. Ou seja, eu já expliquei aqui como é que todo mundo está se lascando, né? Uma coisa interessante que a gente tem observado aqui é como isso tem sido contornado da melhor maneira possível. A gente falou aqui também do home office, mas existe também a coisa dos estúdios, que estão com as atividades interrompidas presencialmente falando, e tem que se virar, né? O Daniel já dá algumas orientações conhece a parte do fluxo, de se fazer do processo, de se fazer um game, né, quais são as etapas e tudo mais. Os outros estúdios, né, salvas as devidas proporções, são a mesma coisa. Né? E como é que, por exemplo, um estúdio que nem a Kojima Productions, que começou agora, ou até mesmo, sei lá, a Naughty Dog e grandes estúdios do Santa Mônica, como é que eles estão fazendo nessa parte do processo? Né? Alguns estúdios eles têm notificado mais ou menos o seguinte: algumas partes do processo de games ou de coisas do tipo que são independentes da sequência, elas podem ser adiantadas. Por exemplo, às vezes você precisa construir um cenário e ele não precisa necessariamente de um computador que renderize isso imediatamente, que é só o computador fudidão que está lá no estúdio do lado de Long Beach. O cara pode fazer um esboço disso em casa e depois, quando for uma hora mais propícia, ele vai lá. Imagina mais ou menos o seguinte: se a gente estivesse fazendo um bolo aqui e tivesse faltado a luz, olha, não vai dar para usar a batedeira. Então, tudo bem, vamos todo mundo untar a forma. Esse é um trabalho que lá na frente ele vai ser poupado, e o cara que deveria untar a forma lá na frente, quando tudo voltar ao normal, ele vem dar um help nessa parte daqui. Então, isso é um processo que o japonês de Tamari, que é acumular as coisas enquanto a linha está um pouco parada. Então, nos estúdios está ocorrendo a mesma coisa. Eles estão procurando adiantar, na medida do possível, partes do processo que estejam independente da sequência presencial ou qualquer coisa que limite eles fisicamente de dar sequência naquilo ali, dadas as circunstâncias. Né? E aí você pode, e aí o Daniel pode até falar um pouco melhor disso, né? Que assim, imagine que você, olha, não dá para rolar nada no estúdio aqui. O que é que dá para ser feito nesse primeiro momento? A gente pode, inclusive, fazer essas partes que eu falei, mas também pode trabalhar o conceitual. O próprio Hideo Kojima tá falando, deu entrevistas recentes aqui, dizendo que tem ideia para um jogo que é revolucionário, de terror, que quer fazer todo mundo, literalmente, essas são as expressões dele, se cagar. Você pode parar, o brainstorming pode rolar essa parte, e você pode falar de coisas, né, que, olha, tudo bem, a gente não pode estar no estúdio, mas vamos conversar de outras coisas, vamos fazer outras partes, vamos cuidar de outros projetos. A Rivers deve ter alguma coisa semelhante, não, Daniel? Então, aqui com a gente, né, como a gente é mais voltado para a escola, né, então todos os professores a gente teve que obrigatoriamente jogar todo mundo via home office, né, então rolou aquelas reclamações iniciais de aluno, prefiro ter aula presencial, prefiro ter aula online e tal, normal, a gente respeita, mas não tem muito o que fazer. Tem aula que é mais difícil, né, tenho alguns alunos específicos, eu dou aula, por exemplo, de desenho na mão mesmo, pegar papel, tal, dar aulinha de desenho mesmo. É uma das etapas antes de a gente começar, às vezes, até estudar jogo um pouco mais avançado. Você vai estudar um design de um personagem, você estuda ele primeiro no papel. Como que o pessoal, antes dos games, estudaram isso aí? O pessoal lá do tempo, lá, sei lá, de Da Vinci, como é que o pessoal estudava isso aí? Então a gente pega um pouco disso aí e aí tive que adaptar. O meu pulo que eu dei aqui foi assim, eu uso a minha mesa digitalizadora, que é um dispositivo, para quem não conhece aí, que é para eu plugar lá no computador e eu desenho ilustrações digitais. E eu compartilho minha tela para o aluno que está vendo, né? Então tem um aluno até que, inclusive, ele não tem computador, e ele fica vendo pelo celular mesmo ali, comendo dados dele ali e tal, ele deixa ali, e ele vai vendo meus desenhos tentando replicar, e para eu ver depois o que ele está fazendo, ele bate uma fotinha, né? E eu vou vendo ali o que ele está fazendo, né? Eu vou ali, de repente, opinando, riscando em cima, olha, melhor aqui e tal. Mas tem que se virar, entendeu? Tem coisa que dá, tem coisa que não dá, e tem coisa que não dá, e você tem que dar um jeito mesmo assim. Entendeu? Então, criei plataforma online também para continuar me virando, etc. Né? Mas eu tinha até falado, de repente, sobre as produtoras aí. No mercado de games tem partes que é muito mais fácil você trabalhar de forma home office, vamos dizer, toda essa parte de desenvolvimento e tal, ela é muito mais simples. De repente, o que o pessoal, o que eu vi, né, quando eu trabalhei em muitas produtoras aí, o que eu vou considerar muito difícil de trabalhar via home office,
É quando você está conceptando realmente o jogo, a ideia do jogo, o game design. Você vai fazer as primeiras prototipagens, ver, e você precisa estar vendo ali a reação da pessoa, entendeu? Então, por exemplo, game designer, né, que eu vou entrevistar o Thomas aí depois, eu vou entrevistar o Thomas amanhã, que ele é game designer, dá aula disso aí, né, e a gente meio que tenta justamente, né, ele vai falar isso com muito mais propriedade, mas a gente meio que tenta justamente metrificar a reação do jogador para tornar o jogo mais divertido, tornar o jogo muito melhor, entendeu? Então, se você está jogando um jogo de terror, por exemplo, é justamente isso, como você falou do tema do Kojima. Você tem que ver se o cara está se borrando, entendeu? E o pessoal faz etapas de teste, o pessoal vê, vai viabilizando aquilo tudo melhor e tal, para justamente começar a tornar tudo mais divertido. Então, essa parte de desenvolvimento aí, eu tenho certeza que é muito comprometida, né? Então é Exatamente. complicado. Deixa eu só ler Tô um falando. comentário aqui. Pode ser, você vai ler o comentário dele? Pode ler. Não, é exatamente isso aqui que o Ed está falando, essa coisa da troca de informações. Você tem que aproveitar o período aqui em questão para produzir isso de maneiras, jogar alguns highlights em cima de coisas que você, numa outra época, não muito distante, não teria tempo, caloria, ou colher o saco, ou disposição para trabalhar em cima disso. Então, assim, é uma chance que a gente, na nossa geração, pode não ter nunca mais, de botar as coisas em ordem, coisas que estavam naquela gaveta empoeirada, você pode trabalhar isso, dar um novo gás nas suas novas coisas, e é como o Ed disse aqui, quem souber produzir, né, em cima desse período que está, entre aspas, ocioso, lá na frente colhe coisas excelentes. Então, acho que esse é a grande sacada, e as pessoas têm que usar muito, acima de tudo, a criatividade, pensar como é que você tira o melhor proveito disso, como é que você faz as grandes jogadas em cima desse período. Né? A gente tem a sorte de criativo, mas esse é um recurso que muitas pessoas pelo mundo afora estão fazendo uso para poder se posicionar, sobreviver, gerar oportunidades, né? E acima de tudo, colaborar para que a situação passe o menos impactante possível. E aí, falando em criatividade, eu até queria compartilhar algumas coisas da parte da criação, né, que é por parte da indústria gamer, né, dos estúdios, dos jogadores, enfim, toda a parte do processo que tem colaborado de maneira criativa para contornar e cair dentro disso que a gente está falando agora, né, do que fazer. Justo. Bacana. Eu até separei algumas coisas aqui, e tem uma parada muito interessante, por exemplo, aqui, com relação. Acho que não vai dar muito para vocês verem daí, mas só para vocês verem, por exemplo, coisas como essa daqui. Você deve estar vendo aí meio que borrado, tal, a imagem do Sub-Zero, que é um posicionamento do estúdio, né, e do Ed Boon, que é o co-criador da franquia. Ele pegou simplesmente essa coisa da máscara, que é característica do Sim. personagem, e ele usou uma frase clássica do personagem, que é o Get Over Here, entendeu? E para Uhum. falar o. Entendeu? Ele mandou e botou Stay isso over e there. mudou a frase clássica do cara para dar apoio nessa coisa de que você tem que ficar em casa. Então, se até o Sensacional. tá mandando você ficar aí, então, assim, essa parada é com bom humor que você ajuda as pessoas a se informar, né? Então, às vezes você pode achar, que babaca, tal, mas tem uma galerinha que às vezes é mais jovem e assim, vai acabar captando a mensagem por esse tipo de comunicação nessa pegada mais bem-humorada, com os dois pés na zoeira. E aí você olha, agora a porra ficou séria. Então, assim, você acaba ajudando a espalhar a informação correta, que é aquilo que a Organização Mundial da Saúde tem recomendado. Né? O próprio jogo do Marvel's Spider-Man, do Homem-Aranha, ele acha uma placa lá na hora que ele está percorrendo o jogo, que aí a placa diz resumidamente o seguinte, né? Stay safe, stay at home, né? Fique seguro, fique em casa. Uhum. E a placa fala uma série de coisas, evite aglomerações, aí assim. E aí o que acontece? O Homem-Aranha lendo, o Homem-Aranha é conhecido pelo amigo da vizinhança. E o amigo da vizinhança lendo um recadão massa desse, é mais um sinal de que as coisas estão criativamente Sim. no caminho certo. Ou seja, há uma colaboração criativa para que a molecada se ligue no que está acontecendo. Então, assim, Muito não legal. basta só ouvir todo mundo já sabe o que tem que fazer, mas se isso pudesse ser reforçado de uma maneira criativa e na nossa plataforma, no nosso mundo, no nosso universo de entretenimento tão particular às vezes, isso é melhor ainda. Para vocês terem uma Sim. ideia, nós chegamos num nível de criatividade, num nível de, de improviso tão grande na indústria dos gamers, que se vocês pegarem, por exemplo, o jogo Pokémon GO, todo mundo já deve ter baixado esse jogo um dia na vida no celular quando saiu, que é aquele joguinho que você tem que ir pela rua, né, mirando, né, fazendo uso da realidade aumentada para pegar os Pokémons. Esse Sim. jogo consiste basicamente no quê? Em você sair para a rua para jogar. É verdade. Esse jogo existe em milhares e milhares de celulares.
O que essa galera está fazendo agora? Como é que eu vou jogar se eu não posso sair na rua? O estúdio chegou e falou, olha, já tem um recurso aqui para você fazer um simulado, ou seja, uma projeção, né, que você não precisa ir até o estádio X, você não precisa ir até a pracinha para jogar. Eles criaram, Sim. mexeram o caralho inteiro da estrutura do jogo para que o cara não precisasse sair de casa. Falou, você pode continuar jogando. Isso é tão sério que você vai continuar jogando Pokémon GO, mas de dentro de casa. Então, assim, uma solução criativa, atende aos Muito gamers, a bom. gente não sabe quanto tempo isso vai durar, e é também, acima de tudo, uma maneira de reforçar a mensagem. Então, é, a galera tem essa preocupação na indústria gamer de falar, olha, a gente já entende o que tem que fazer, a gente está se virando do jeito que pode aqui, mas paralelamente a isso, enquanto isso, viu, vocês têm que se cuidar aí. E essas são algumas das mensagens que surgiram para orientar a molecada. E é massa, tá noticiando todo. Sensacional, cara. Sensacional, cara. Muito bom. Cara, como saideira aqui, eu vou pedir para você contar, de repente, para o pessoal aqui, alguns casos lá do tempo que você trabalhava, é, já na própria fábrica. Conta uma coisinha ou outra aí que rolava. E, né, como já no começo você já inteirou que provavelmente é uma área que está muito comprometida, né? Provavelmente não, já está muito comprometida, né? Então Isso. conta um pouquinho aí como saideira, manda Vamos lá, bala então, aí. olha só, sempre quando alguém me pergunta assim, eu sempre tenho uma frase no bolso que eu digo assim, olha, é a experiência mais próxima que alguém da América do Sul vai ter de morar em outro planeta, porque assim, todas as referências são diferentes. Lá, assim, entre Imagina. aspas, eu sou uma pessoa de características diferentes, a língua é diferente, a escrita é diferente, o desenho é diferente, o volante é diferente, o jeito de comer é diferente, o jeito de sentar é diferente, o jeito de cantar é diferente, tudo é diferente. Eu falei, meu, tô reestreando no planeta Terra, né? Desse lado, então, assim, é uma reestreia no planeta, porque Muito você é bom. longe de tudo, né? Eu sofri menos esse impacto porque, assim, desde pequeno eu tenho um fascínio pela cultura, então desde pequeno eu estudo a língua, a escrita, a gramática. Então, meu impacto lá foi só realmente com relação às coisas pontuais mesmo que você não aprende num livro. Então, por exemplo, Sim. eu nunca precisei aqui nos meus estudos, aprender a falar como fala saca-rolha. E, porra, e chega lá, isso acontece. Eu preciso. Assim, chego lá, tem uma rolha, eu olho, e agora? Né? Então, Como é que eu vou explicar? Começa a fazer gesto, né? entendeu? E aí eu tive, assim, obviamente também na questão profissional, eu fui para estudar e trabalhar, e o meu japonês eu sabia falar assim, tipo assim, ornitorrinco, pinguim, girafa, e cheguei lá e não sabia falar parafuso, eu falei, puta merda, e agora? Se fosse um pinguim na linha, eu manjava, eu falei, me passa o pinguim, como não tinha o pinguim, eu tive que aprender termos técnicos, como acontece com todo mundo que vai para uma situação profissional, você quando teve aqui a experiência com Black Mirror, também passou com Sim. coisas, eu tenho certeza que o cara chegou com um termo tirado do bairro da Noruega e jogou no seu colo e você tinha que deduzir. No Japão é a mesma coisa, né? Eu fui para lá em 2004 e lá eu tive, num primeiro momento, a experiência com o PlayStation portátil, né? E aí as linhas de produção do videogame, gente, elas obedecem três setores fundamentais, que é assim, a montagem, que é o Kumitate, tem o Kensa, que é a verificação, teste, tá? Mas não é esse teste, me traz um Zelda aí que eu vou jogar. Não, não é isso não. Você vai testar botão, luz, né? Os Sim. caras, eu quero ficar no teste. Então o cara chegou, você quer testar videogame, né? Espera só um minutinho Então, aí. Traz. beleza. Aí tem um pinguinho aí, mais uma tela esquizofrênica, passando, você tem que ficar testando um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí é isso, né? E aí tem a terceira parte, que é a embalagem. Então, tem essas Aham. três questões fundamentais. No PSP, no PlayStation Portátil, eu comecei na linha, né, na parte da montagem mesmo. E aí, com 3 meses, eu tive a oportunidade de ter um recorde que é sair da linha para ser staff, porque assim, eu tinha curiosidade de aprender todas as partes do setor, então no intervalo eu ficava olhando. E aí não demorou muito, eu sabia montar um PSP inteiro. E aí já tinha facilidade de poder falar, de poder escrever e me comunicar e responder algumas pessoas com palavrão, isso me ajudou bastante. E aí saí como staff. Palavrão sempre fortalece a gramática, sempre. A primeira coisa que você olha, zerei os palavrões, você está apto a morar em qualquer lugar. Zere palavrão. Entendeu? Quando você zerar os palavrões, apagar Muito bom. conta. Primeiro palavrão, depois, como se fala, saque. Primeiro palavrão, entendeu? Depois você vê essas coisas. Muito bom. Beleza. Aí depois disso eu fui para Nagoya, isso era na região de Chiba, que é próximo a Tóquio, ali da Baía de Tóquio, né? Aí depois fui para Nagoya fazer a linha de televisores Bravia, e aí saí de novo da parte staff, porque comparado ao japonês, tem um tamanho mais propício para ter algumas coisas mais robustas, e aí me colocaram na linha de novo. Eu odiei o serviço, tá? Mas isso não vem ao caso.
né? E, inclusive, era um dos líderes lá na Sony, era o próprio Sandro que estava aqui passando, né? Também era um Uhum. dos melhores líderes que tinha lá, era uma pessoa que tinha muito tato com as coisas, tanto que, assim, uma pessoa que eu estou falando daqui de uma coisa de mais de 10 anos atrás, se você tem uma pessoa que está nas suas redes sociais hoje, que você conheceu antes Sim, das redes sociais praticamente, isso é um sinal de que a gente tem que se procurar cercar das pessoas que são justo. mais colaboráveis, assim, vamos dizer, né? E aí, depois da Uhum. experiência da, de Nagoya, eu recebi um convite, vamos dizer assim, misterioso para voltar para onde eu estava, que era onde fazia o PSP, e eu estava meio que de saco cheio daquele serviço, e os caras falaram, olha, a gente não sabe o que vai rolar lá. E, assim, e essa Sony é a pior Sony do Japão, é considerada a Sony mais rígida em termos de velocidade, Uhum. de, de tudo, assim, que eles chamam de shibiki, que é uma coisa muito crica para fazer, e tem muito japonês em cima, e é um inferno. E eu falei, mano, eu vou, me manda, me dá a passagem que eu vou. Eu fui, quando eu cheguei lá, o cara me entregou um crachá de verde, né? E eu olhei assim, mas esse crachá é do líder. Ele falou, você vai ser líder. Se você pegar um cabide e botar aqui assim, e deixar ele por 4 dias, não dava o sorriso que eu dei naquele dia. De tanto orgulho. Excelente. Às 4 horas da manhã, depois do terremoto. Terremoto, eu Caraca, não tava mano. nem aí. E aí eu falei, olha, tô de líder, pá, tal. Mas demorou algum tempo até eu tirar o sorriso da cara, porque eu fui saber o que era ser líder, e aí a parada era muito louca. Então é uma experiência assim que você estando à frente da linha de produção, você imagina, por exemplo, as primeiras peças, elas vão para pessoas importantes. Elas vão, tipo assim, para o filho do ministro, para um cantor dos Estados Unidos. Então, são os mimos que você faz em primeiro lugar. Uhum. Então, até hoje, uma coisa que eles chamam que é nazê, que é o porquê do porquê. Uma moça deixou a peça cair na linha e quem era interrogado era o líder. Eu falei, você derrubou e eu que vou responder? Ele falou, é. E aí você vai numa salinha da verdade lá, que o cara senta com você e começa. O que aconteceu? Aí o videogame caiu. Eita. Porque ela deixou cair. Por que ela deixou cair? Porque escorregou. Por que escorregou? Porque a luva estava assim. Por que a luva... É uns 75 porquês. Você já está Nossa. sangrando no último porquê até você falar assim, agora não tem mais o que fazer. É isso. E pronto, e acabou. E aí você não tem mais. Assim, mas é uma experiência que foi rica de várias maneiras. Aprendi muito nessa, nessa experiência. Deixo aqui como curiosidade aqui um último episódio que eu tive com relação a essa coisa de aprender, né? Eu sempre, né, com orgulho que eu puxei do meu pai, com essa, não quero perguntar, né? Você fica que quando a gente avança num certo nível de idioma, você começa, a única palavra que você não entende da frase, você quer deduzir, né? E aí você Uhum. fala assim, tá, né? E aí, tá, vou deduzir. E aí você entende, sei lá, tipo assim, né? Please open the door. Eu não sei o que é door, mas eu falo, please open the, eu sei o que é. Abra. Então, o substantivo eu acabo por dedução entendendo. Eu já estava nessa linha de raciocínio. Entendi. Um dia eu fui almoçar, quando eu voltei, falei, eu preciso arrumar uns braços mecânicos de robô que estava lá passando. E vou mais cedo, voltar para o trabalho, vou cortar o almoço e vou. Quando eu cheguei, tinha uma moça chamada Nishiki Ori-san, que é a do setor de qualidade, uma mulher suportável. Se o Age ainda estiver pela live aqui, ele vai até sair de tanto desgosto. Eu cheguei, essa moça estava de quatro no chão, abaixada, né? Na minha linha, embaixo de um robô, de um braço lá que pegava as coisas. Aí eu abaixei também e falei, oi. Tipo, ela, oi. Aí eu falei, né, falei em japonês, não, o que você está procurando, né? Nani Sagashiteiru ka. Aí ela responde, né? Pinto o Sagashiteiru. De novo, Pinto o Sagashiteiru. Você só entendeu? Pinto. Eu, e aí na minha tradução fica assim, eu estou procurando um pinto. Eu falei, a mulher chegou aqui, tá de quatro na linha abaixada, procurando um pinto. Aí eu falei, vou ajudar, vou ajudar. Eu não sabia o que ela ia perguntar. Agachei também, daqui a pouco começa a chegar o pessoal. Eu falei, o que tá fazendo? Eu falei, nada. Fica aí onde vocês estão, que a linha já começa. E ela começa a ficar desesperada, todo mundo começa a voltar, a linha tem que rodar. E aí eu, sem querer perguntar. Aí ela chega em determinado momento e fala assim, olha, eu preciso que você vá lá no Nishimura, que era um dos engenheiros que mexeu no software, na parte de hardware e tudo. Fala assim, olha, e tudo, sem entender a maldita palavra, né? Ela falou assim, olha, eu não tô achando o pinto, eu preciso que você vá lá no Nishimura e pedir um pinto. Eu falei, e o Nishimura era o cara mais do mal que tinha, era aquele cara que você falava, o que é? E aí lá vai eu na linha, no laboratóriozinho dele, lá encosta o crachá para abrir, de costas. Ele, quando eu bato o crachá que a porta abre, ele, o que é? Eu falei,
A Nishikori-san tá na linha, ela perdeu um pinto e não tá achando pinto, eu vim aqui pegar um pinto. Isso tudo assim, né? Pinto. Sim. Eu não conseguia, eu comecei a ficar nervoso. E aí ele respondeu super mal. Ele falou, tipo assim, essa dentuça do caralho, ela vive perdendo as coisas, por que ela não traz um pinto só pra ela? Aí eu falei, tá, o que eu faço? E ele tava no microscópio e ele tinha uma pochetezinha que ele guardava um monte de coisa. Ele vira e ele não conseguia tirar porque ele tava mexendo numa peça que ele tava... Ele vira e fala assim, pega aqui. Uma pochete. Aí eu falei assim, mas eu não Essa sei como história é é que ótima. é. Aí ele falou assim, cara, é o pequeno, o médio ou o grande? Eu falei, como é que é? Ele, é o pequeno, o médio. É me dar o grande que eu chego lá, eu entrego para ela pega, ela usa na linha do jeito que ela quiser. Ele olhou assim, e isso vem o Miguel, né? Miguel, veterano, pá. Tudo bem, Marcos? Eu tava levantando. Aí lá veio o Miguel, eu falei, Miguel, me ajuda. A japonesa tá lá na linha desde a hora do almoço de 4 procurando um pinto. Eu chego aqui, esse cara tá aqui, fala que ela é uma dentuça que sempre perde os pintos, vira e pergunta se eu quero pequeno, médio ou grande. Me ajuda. Aí o Miguel falou assim, calma. Aí ele vai na pochetezinha dele, puxa uma lâmina, e aí ele tira. Era, cara, o Daniel, uma coisa chamada, em inglês chamada pint, que é aquela casquinha da Ah, lente que sim. você lê. E o japonês, o japonês, quando tem uma vogal, quando tem uma consoante que mata, uma consoante muda, né, que é uma palavra muda de vogal, ele sempre arredonda com uma vogal. Então, point vira pointo. Pint Uhum. vira pint. Pinto. Peguei, Puta merda. peguei lá na linha, toma aqui o teu pinto. E lá, quando eu fui perceber, na minha linha tinha 10 coisinhas, assim, que era como se chama de Dutenho, que é uma contagem de 10. E aí ela foi passar na linha, foi contar, derrubou, e é uma coisinha muito pequena. Ela não achou, ficou desesperada, porque se sai daquilo ali, eu tenho que parar a linha. E aí ela tinha que completar a Sim. fileirinha de 10. Ela perdeu o pinto, eu perdi a cabeça. E aí eu cheguei depois pro Miguel e falei assim, Miguel, e assim, eu zoava com todo mundo. Eu sou conhecido pelo cara que mais aloprava, molecada, tudo assim. Eu era o satanás da Sony lá inteira. Falei, Miguel, tô te devendo essa, irmão. Você não vai me zoar? Não, cara, eu sei que é nervoso, todo mundo já passou pelo perrengue dessas coisas, tal, e não sei o quê. Eu falei, porra, massa, tô de boa. No dia seguinte, eu volto, num dos meus últimos dias lá. No dia seguinte, eu tinha um crachazinho, os líderes tinham um crachá que você empurrava no leitor e aparecia na tela Uhum. o seu nome, os lugares que você podia ir e tal, né? Eu bati o crachá, esse filho da puta teve a manha de ir no escritório, e quando eu bati o crachá, ele apareceu lá assim, bom dia, Pinto-san. A linha inteira olhou assim pra mim, né? Acabou com a minha semana por mês, assim, eu tive que ficar com a moral baixa durante alguns dias. Mas são das situações que eu tive que aprender. Fiz muito videogame, mas também sofri um perrengue massa lá. Mas tudo é aprendizado. Você sofreu bullying e você não chamaram de Pinto-san por um tempo. Sensacional, cara. Ótimo. Coisas daria uma outra live só de brincadeira, de zoeira, de terremoto, coisa que a gente achou que vai Sensacional. morrer, não vai, então, enfim, coisas a mil. Vamos fazer, vamos fazer. Eu vou só começando esse hack, eu tô com medo do Instagram fechar a porta pra gente Sim, aqui sim, do nada sim. e perder o sentido. Mas, mano, Marcos, muito obrigado por ter topado a live aí. Cara, gerou muita risada. Dá uma olhada aí, velho. Porra, massa, e me contratem para stand-up e coisas do tipo. Vocês não têm noção do tipo de perrengue que eu tenho aqui. Vocês gostam de rir da desgraça ali? Marquem outras lives que a gente conversa. Show de bola. Vamos fazer umas aí para maiores de 18 aí, só contar besteira. Show de bola, cara. Cara, brigadão Beleza. aí por ter topado aí, por ter compartilhado sua experiência com a gente aí. Show de bola, foi muito bacana. E, gente, bora seguir aí o Observatório dos Games. Segue o Bonitão aí, eu não sei se ele tem muito costume de ter seguidores, e não sei se ele é mais voltado para isso aí, mas eu sei que no Observatório dos Games ele vai aceitar numa boa. Não, todo mundo Confere? que tem boleto me segue, numa boa. Não Então, tem show de problema não. bola. Pode seguir lá que a gente compartilha e segue de volta. Então é isso, Beleza, gente. gente, muito Obrigado. obrigado. Show de bola, gente. Amanhã, 9h30 da noite, a gente vai ter outra live, beleza? A gente vai ter uma live com o Thomas Leme. Ele é sócio fundador e game designer na Overtime Studios. Ele vai contar como é que ele está se virando lá na quarentena também, justamente com a parte que eu levantei aqui, que é a parte criativa, a parte de game design, essas partes assim. Ele vai compartilhar a experiência, inclusive o Marcos está convidado também
a visualizar a live aí, beleza? Cheio de pergunta também lá. Tem umas Manda dúvidas. pergunta, manda. Show. Então, E essa live aqui, gente, como eu disse, antes eu vou explicar aqui de novo rapidinho. Assim que ela terminar, ela vai processar e depois eu vou baixar ela e colocar no canal do YouTube da Rivers. Já tem duas lá, beleza? Uma sobre social media, outra sobre inglês, e vai ter agora sobre o setor de games com Marx, beleza? youtube.com/escola Rivers, dá uma olhada lá. E é isso, galerinha. Qualquer dúvida, chama a gente no direct aí e vamos ter mais live. Obrigadão, Marx. Boa noite pra você aí. que bom, galera. Abraço aí, até mais. Falou, gente.